Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional, mais um momento iniciando na presença de Deus, mais um momento para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Iniciando mais um dia esse que o Senhor preparou, dia esse que o Senhor está nos dando como dádiva, como presente. Sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar mais um dia. Como é bom começar o dia na presença de Deus, na certeza de que Deus é por nós, e como diz a sua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Seja bem-vindo, Marta querida, Deus abençoe. Dona Heloísa, seja bem-vinda. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Oi, Gi, seja bem-vinda. 2 Gis hoje, né? Bênção demais. Lucas, seja bem-vindo, querido. Patrícia, seja bem-vinda. Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Vamos iniciar mais um devocional. Todo dia de manhã é um momento especial, né? Eu confesso que eu sempre fico desejoso que chegue logo amanhã para a gente iniciar esse dia na presença de Deus. Bom dia, Mira. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Gislene. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, Gi. Eu sempre pergunto, né? Como eu falei uma vez, um dia eu iniciei o devocional e fui falando, e ninguém me avisou nada. O microfone não estava ativo, ninguém estava ouvindo nada, né? Por isso que eu sempre pergunto. Vamos iniciar o nosso devocional. Bom dia, Irla. Bom dia, Mira. Queridos, ontem eu estava meditando na palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E meditando nessa carta, a gente consegue entender e achar até incrível como o apóstolo Paulo dependia de Deus. Que bênção, Amira, que bênção. Amém, querida. Deus abençoe, né? É sempre bom a gente estar na presença de Deus e aprender da sua palavra, né? A sua palavra que nos sustenta, nos conforta. Então, como eu estava falando, lendo ontem a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, como Paulo dependia de Deus. Como Paulo dependia de Deus. E ele era um homem que dependia dele. Antes da conversão dele, ele era chamado de Saulo e ele dependia dele mesmo, dependia dos seus pensamentos, da sua força, ele dependia dele mesmo, ele era autossuficiente, vamos dizer assim. E quando ele se converteu, ele aprendeu a depender de Deus. Bom dia, Vilma. E eu quero lançar uma pergunta nesse devocional, que é sobre a sua dependência. Você depende do quê? Você depende dos seus recursos? Você depende das circunstâncias que você está vivendo? Você depende dos seus amigos? Você depende da sua vida financeira? Bom dia, Gabi. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas, queridas. Você depende do quê? Onde está enraizado a sua dependência? Onde está enraizada a sua dependência? E meditando na palavra de Deus ontem, especificamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu entendi mais profundamente a dependência de Deus. Sabe, queridos, não existe nada melhor
do que depender exclusivamente do Senhor. Não existe nada melhor do que depender 100% do Senhor. Bom dia, Fê, seja bem-vinda, querida. A dependência do Senhor nos dá tranquilidade. A dependência do Senhor nos dá paz de espírito. A dependência do Senhor nos dá certeza de que nada nos faltará. A dependência do Senhor nos garante vitória em tudo e em todos. E Paulo aprendeu a depender do Senhor. E eu quero começar lendo esse devocional, que inclusive o tema da nossa conversa agora de manhã, nesse devocional, vai ser: aprenda a depender de Deus. Aprenda. Não dependa das suas emoções, não dependa dos seus pensamentos, não dependa dos seus recursos, não dependa da sua vontade. Dependa exclusivamente do Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que te garante a vitória, é Ele que te faz caminhar, é Ele que tem um plano para a sua vida, é Ele que tem um propósito para a sua vida. É Ele que te chama todos os dias para acordar e viver um novo dia. É Ele que está pronto para te abençoar a todo momento, a todo instante. Dependa exclusivamente do Senhor. Bom dia, William, meu amigo, seja bem-vindo. E eu quero começar esse devocional lendo com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: para pedir, isso são palavras de Paulo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Grave isso, espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor, grave isso, roguei ao Senhor, que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente. Grave isso, minha graça. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Agora ele finaliza esse versículo: pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que riqueza de detalhes essa porção da palavra e quantas lições podemos tirar dela, para que possamos aprender a cada dia depender do Senhor. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida. Deus os abençoe. Olha que riqueza de conteúdo que Paulo nos ensina nesse versículo que acabamos de ler, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Sabe, queridos, a melhor coisa é dependermos do Senhor e não de nós mesmos. Só para você entender esse contexto, Paulo teve uma visão maravilhosa. Alguns estudiosos dizem que Paulo viu o paraíso. Em uma das suas falas nesse contexto, ele diz que se não foi que ele conhece um homem, ele falou: eu conheço um homem, não sei se foi no espírito ou se foi na carne, que subiu ao 3º céu e se encantou, viu coisas maravilhosas, coisas extraordinárias que é impossível contar, porque não teríamos entendimento da grandeza que esse homem viu. Ele estava se referindo a ele, essa visão, essa grandeza dessa revelação. E foi colocado em Paulo um espinho, que ele chama de espinho da carne. E ele rogou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. Esse espinho é como se fosse um mensageiro de Satanás
que o atormentava todos os dias. Mas a resposta de Deus, como Deus nunca deixa de dar resposta, seja sim ou seja não, ou seja o silêncio, porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Ele pediu que Deus tirasse o espinho da carne. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. É na sua fraqueza, ou seja, é na sua dependência de mim, é na certeza de que você precisa de mim para tudo, é que a minha força vai se aperfeiçoar, é o que o meu poder vai estar sobre você. E nesse texto que lemos, eu extraí algumas lições importantes para que eu e você possamos aprender a depender de Deus todos os dias. Eu separei no mínimo 4 lições aqui, desse versículo que lemos, que vai me ajudar e te ajudar a depender de Deus. E não existe coisa melhor do que estarmos na dependência de Deus. Sabe, queridos, Paulo era um fariseu. Ele era um homem estudado, poderoso, respeitado por todo mundo na sua época. E ele era temido pelos cristãos. Mas, depois que Jesus o tocou, depois que ele teve um encontro, uma experiência profunda com Jesus Cristo, quando ele estava indo para Damasco, perseguir os cristãos, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo, que transformou a sua vida. E ele se transformou num cristão. Um cristão desprezado, um cristão que as pessoas não acreditavam mais nele. Ele também foi tido como um louco e foi perseguido por aqueles que o respeitavam. Sabe, a vida de Paulo com o tempo piorou muito, mas isso não importava, porque Paulo tinha uma visão espiritual das coisas. Paulo tinha uma grande sabedoria da dependência que ele tinha de Deus. Paulo aprendeu a não depender mais dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus recursos, da sua vontade. Paulo aprendeu a depender somente do Senhor. Veja o que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 em diante. Presta bem atenção nessa porção da palavra. Palavras de Paulo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, confiar em você, nos seus recursos, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Paulo era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé de Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que interessante, ele tinha todas as razões para ele confiar nele, para confiar na carne, na vontade dele. Ele tinha cumprido a lei, ele era circuncidado, ele pertencia ao povo de Israel, ele fazia parte da tribo de Benjamim, era descendente dessa tribo, ele era um verdadeiro hebreu, ele tinha um profundo conhecimento da lei, ele era fariseu. Mas quando ele encontrou com Cristo, ele considerou tudo isso, toda a sua sabedoria, toda a sua vontade, todos os seus recursos, todos os seus conhecimentos, ele considerou como perda.
E ele vai até mais agressivo. Ele diz: eu considero isso tudo como esterco, por amor a Cristo. Olha a entrega de Paulo a Deus. Olha o reconhecimento da sua dependência exclusiva do Senhor, ao ponto de dizer: por Ele eu sofro, por Ele eu vivo, por Ele eu morro confiando na sua ressurreição. Ah, queridos, quem somos nós diante da grandeza de Deus? Quem somos nós? Dependa do Senhor, dependa exclusivamente de Deus. E diante disso que lemos de Paulo, qual era o segredo de Paulo? Como é que Paulo conseguia viver dessa forma? Por que ele não se abalava com tudo que acontecia na sua vida? Simplesmente porque ele dependia de Deus. Ele entendia que tudo que acontecia com ele, como acontece com você e acontece comigo, tem a ver com os planos de Deus sobre a nossa vida. Deus está te trazendo nesta manhã para te dizer que o plano dele ainda não acabou, que a obra que ele começou, ele está continuando. Como eu sempre digo, toda manhã, quando o Espírito Santo nos acorda para estar aqui nesta manhã, aprendendo da sua palavra, é Deus falando: ei, eu ainda não acabei, eu estou aqui, dependa de mim. A nossa vida, querido, tem que estar nas mãos do Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Paulo entendeu isso. E Paulo entendeu isso de tal forma que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida agora que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, queridos, ele está falando de um Deus que se entregou por ele, que morreu por ele, que derramou seu sangue por ele. E esse Deus é o Deus que nós servimos e que nós contemplamos e que nós dependemos. É o Deus que se entregou por mim e por você, que teve uma morte vergonhosa na cruz, por amor. A nossa vida não nos pertence. Você tem consciência disso? Que a sua vida não te pertence? Que a sua vida é exclusivamente de Deus? É Ele que sopra o vento, é Ele que movimenta as águas, é Ele que derrama a graça, é Ele que te sustenta, é Ele que te faz caminhar. Sem Deus nada somos. O próprio Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Sabe, queridos, quando vamos a um culto, quando entramos numa igreja, começamos a adorar, começamos a engrandecer o seu nome, nada mais é do que a expressão de dependência. Só estamos ali porque dependemos dele. Olhe para trás e veja de onde Deus te tirou. Olhe para trás e veja de onde Deus te resgatou. A sua vida pertence a Ele. E quando eu falo que a sua vida pertence a Ele, eu estou falando de todas as esferas da sua vida. Porque como ser humano, às vezes a gente entrega só aquilo que está com problema. Você já percebeu isso? A nossa vida com Deus acaba sendo uma vida fatiada. Ou seja, essa minha área está com problema, então eu vou submeter a ela a Deus. Não. Deus, Ele quer a sua vida por inteiro. Ele quer a sua vida completa. Ele quer que todas as esferas da sua vida dependam dEle. A sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. A gente tem que pegar tudo isso, esse pacote todo, e submeter ao senhorio de Cristo. Só assim a nossa vida flui.
Só assim a nossa vida anda, só assim cumprimos os desígnios e os propósitos de Deus para a nossa vida. Não tem outra forma. Às vezes você não sai do lugar porque você ainda não entregou a sua vida completa para Deus. Você só entregou aquilo que te convém. Você só entregou aquilo que você acha que é importante. Entenda, tudo que é importante para você é importante para Deus. Então entrega a sua vida completa para Deus. A própria palavra de Deus nos diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A entrega a Deus tem uma consequência, a entrega a Deus tem um resultado. Uma vida extremamente dependente de Deus é uma vida no altar, é uma vida de adoração, é uma vida de oração. E Paulo entendeu isso. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. Lendo o versículo que lemos do início, que foi segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu extraí 4 lições. Agora eu vou começar o devocional. Até aqui foi só a introdução. 4 lições que podemos extrair para que eu e você possamos aprender a depender de Deus. Primeira coisa, entenda que os espinhos da vida nos levam a depender de Deus. Entenda isso. Os espinhos da vida nos levam a depender de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que lemos: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O espinho na carne de Paulo foi para mostrar para ele que sozinho ele não faz nada. Que o que ele viu, o que ele viveu, o que ele experimentou, veio da graça de Deus. E que ele é simplesmente um mortal, um homem criado por Deus e que depende de Deus para tudo. E é o espinho na carne que faz Paulo lembrar disso, e fez Paulo lembrar disso todos os dias. Sabe, as lutas que enfrentamos durante a vida são como espinhos. E entenda, enquanto estivermos nessa terra, teremos que saber lidar com esses espinhos. O próprio Jesus Cristo disse, ontem eu comentei sobre isso no devocional, que passaríamos por aflições. Entenda, queridos, as lutas que enfrentamos, os desafios que enfrentamos, são os espinhos que temos que lidar, que temos que enfrentar. É claro que às vezes nos ferimos por conta própria, às vezes criamos situações por vontade própria. Esse é o problema de não estar na dependência de Deus. Quando estamos na dependência de Deus, vivemos de uma forma mais conscientes das questões da vida, dos espinhos existentes na nossa vida. Mas em algumas vezes, por não estar na dependência de Deus, criamos situações pela nossa própria vontade. Eu tenho certeza que se você fizer uma retrospectiva, muitas coisas que você passou, muitas coisas que você sofreu ou até mesmo está sofrendo, é por causa de decisões, escolhas baseadas na sua vontade e não na dependência de Deus. Então entregue a sua vida completa para Deus e viva na dependência dele. Sabe, Deus permite determinados espinhos na nossa vida, como ele permitiu para Paulo, para nos disciplinar, para nos mostrar que somos dependentes deles. Sabe, queridos, a maioria das pessoas, infelizmente, clamam ao Senhor, buscam ao Senhor, olham para o Senhor,
só no sofrimento, só na dor. E a dependência de Deus, ela nos faz olhar para Deus, estar em Deus e viver por Deus independente das circunstâncias. Se está tudo bem, Ele continua sendo nosso Deus. Se está tudo bem, está tudo tranquilo, eu continuo dependendo dEle. Se está doendo, se eu estou vivendo uma adversidade, se o espinho está intenso, eu continuo dependendo dEle. Eu continuo olhando para Ele, eu continuo o contemplando, eu continuo adorando. Essa é a vida que Deus quer, que independente das circunstâncias, Ele seja o centro da nossa vida. Eu e você temos que viver uma vida cristocêntrica. Não esqueça disso. Eu e você precisamos viver uma vida cristocêntrica, onde a centralidade da nossa vida, a razão da nossa vida é Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. E os espinhos que carregamos durante a vida, os espinhos que nos deparamos durante a vida, nos faz lembrar e nos levam a depender de Deus. Então, de repente, você está passando isso que você está passando, porque Deus está dizendo para você: ei, olha para mim, eu estou aqui, eu estou aqui. Você não está sozinho, mas entenda que a sua vida depende de mim. O próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A nossa vida vem dele, o fluir da nossa vida é por ele. Então dependa dele, dependa dele. Sabe, uma frase que me chamou muita atenção de um livro que eu li, que é A Tristeza em Deus. Eu não vou lembrar o autor, depois eu dou uma procurada ali, mas chama A Tristeza que Vem de Deus. É um livro até com um título estranho, mas tem uma frase nesse livro que eu fiz questão de anotar ontem, que é difícil de entender, mas é interessante, tem lógica e tem sentido nisso. A frase é o seguinte: a verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dele do que sorrindo longe da sua presença. Eu vou repetir. A verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dele do que sorrindo longe da sua presença. É uma frase no mínimo estranha, porque na realidade Deus não quer nos ver tristes. Mas quando estamos com espinhos na carne, quando estamos passando alguma adversidade, quando estamos enfrentando alguma tempestade, isso nos causa tristeza, isso nos causa dor, mas isso nos faz estar mais próximos de Deus e depender dele. É nesse sentido que a frase é colocada. O que adianta eu estar feliz da vida, vivendo uma vida super tranquila, mas longe da presença de Deus? Na verdade, eu estou morto. Não há vida em mim. Então entenda que precisamos depender de Deus sempre, sempre. Segunda coisa importante que devemos ter como lição e aprendemos com Paulo é que a oração nos leva a depender de Deus. A oração nos leva a depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que lemos: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Sabe, por causa do espinho na carne, Paulo intensificou a sua oração. Paulo intensificou o seu clamor. Então entenda que os espinhos da vida nos fazem intensificar a nossa oração. E a oração nos leva a depender de Deus. Deus respondeu a oração de Paulo? Sim. Paulo clamou 3 vezes e Deus respondeu a oração de Paulo.
Ele sempre responde às orações. Às vezes ele responde com sim, às vezes ele responde com não, e às vezes ele responde no silêncio. Sabe, queridos, o silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta à sua dependência, uma resposta à certeza de que Ele ouviu, mas que Ele está trabalhando, que Ele está movimentando e que você ainda não precisa saber disso. Você ainda precisa sentir mais um pouco, você ainda precisa experimentar mais um pouco. A sua fé precisa ser tratada mais um pouco. A sua paciência precisa ser tratada mais um pouco. A sua perseverança precisa ser tratada mais um pouco. O silêncio de Deus faz isso. Então a oração nos leva à dependência de Deus. Entenda que o não de Deus também é um sim, que o silêncio de Deus também é um sim, porque o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. Sabe, um dos motivos pelos quais temos que enfrentar os problemas, os espinhos da vida, é esse, é que Ele nos leva à oração. Antes de ser preso, o próprio Jesus orou 3 vezes pelo mesmo motivo, para que Deus afastasse aquele cálice que Jesus iria beber e que bebeu por mim e por você. Jesus, como um homem, sentindo medo, sentindo a dor, sentindo o peso dos pecados da humanidade sobre ele, ele clamou, ele orou a Deus 3 vezes, pedindo que Deus tirasse dele aquele momento. Isso está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41 a 43, que diz assim: E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Graças a Deus, Deus respondeu a Jesus Cristo com o silêncio. Pelo fato de Deus ter respondido essa oração de Jesus com o silêncio, hoje eu e você temos vida em nós. Graças a essa resposta de Deus para Jesus Cristo, que foi o silêncio, o Senhor morreu por mim e por você e ressuscitou ao 3º dia, e hoje temos vida em nós. Esse sofrimento de Jesus Cristo fez ele intensificar sua oração ali no jardim, no Getsemane, antes da crucificação. Queridos, aproveite, não desperdice o seu sofrimento, não desperdice as suas lutas, não desperdice os espinhos da vida. Pelo contrário, aproveite essa oportunidade para intensificar as suas orações. Aproveite essa oportunidade para buscar mais o Senhor. Aproveite essas oportunidades do sofrimento, da dor, dos espinhos, de reconhecer a sua dependência completa e total de Deus. E que bom saber que a vontade de Deus prevaleceu. Jesus sofreu por um breve momento, mas ao 3º dia ele ressuscitou, trouxe perdão, trouxe cura, trouxe libertação e trouxe salvação para mim e para você. Isso foi possível, e só foi possível porque Jesus Cristo dependeu completamente da vontade do Pai em todos os momentos. E assim como Jesus Cristo, devemos estar dispostos a ouvir e aceitar qualquer resposta, seja sim, seja não, ou seja o silêncio. Esteja pronto para aceitar qualquer resposta de Deus para a sua vida, seja o sim, seja o não, ou seja o silêncio, porque a vontade de Deus
ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela sempre é perfeita. A nossa vontade, ela pode até ser boa. A nossa vontade, ela pode até ser agradável, mas nem sempre ela é perfeita. Então submeta a sua vida completa e total ao senhorio de Cristo e dependa dele para tudo. Terceira coisa que podemos extrair, penúltima, dessa palavra, dessa lição que Paulo nos ensina, é que devemos viver na graça, porque viver na graça de Deus nos leva a depender dele. Viver na graça de Deus nos faz depender dele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, agora que lemos no início, diz assim: mas ele me disse, ou seja, a resposta da oração que Paulo fez por 3 vezes. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa aí, na sua dependência, na sua fraqueza. E Paulo diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, ou seja, na minha dependência, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que fantástico isso. Paulo teve como resposta que o favor, a graça que não merecemos, é o que precisava para o sustento da vida dele. E na fraqueza de Paulo, ou seja, ele reconheceu que na dependência total dele, o poder de Deus se aperfeiçoa. Entenda, querida, ser dependente de Deus não é humilhante. Ser dependente de Deus não é uma demonstração de fraqueza, pelo contrário, é sinal de sabedoria. Quer se tornar uma pessoa sábia? Dependa de Deus. Quer ter um ato de sabedoria? Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Depender de Deus nos faz receber o seu poder sobre nós, porque é nessa dependência, quando não temos mais as rédeas da nossa vida em nossas mãos, pois ela foi entregue a Cristo. É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Bom dia, Edna, querida, seja bem-vinda, amém, que Deus te abençoe também. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A coisa mais difícil para o ser humano, para o homem e para a mulher, é perder as rédeas da vida e perceber que o controle da vida não está mais nas nossas mãos. Isso é muito difícil. Eu não estou dizendo aqui que isso é fácil, mas isso é necessário para que o vento do Espírito sopre sobre nós e nos direcione no caminho que devemos seguir. Então entregue o seu caminho ao Senhor por completo. Submeta a sua vida a Ele e dependa dEle para tudo, porque a graça dEle te basta. É pela graça que sois salvos. É pela graça que você tem vida. É pela graça que seus pecados são perdoados. É pela graça que a misericórdia de Deus está sobre você. É pela graça que você tem um fôlego de vida. É pela graça que você recebe orientação do que fazer na sua vida. E essa graça é o que nos basta. Amém, queridos? Entenda que viver na graça de Deus nos leva a depender dEle. Tudo que precisamos é da graça dEle. Ela é suficiente. Ela é suficiente. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. A graça do Senhor nos sustenta no momento de dor. A graça do Senhor nos levanta quando caímos, quando você está fraco. Quando você está fraco. O poder de Deus te preenche e te fortalece. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os seus sentimentos,
Não deixe que os seus pensamentos abalem a sua fé e a sua dependência de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver na graça nos leva a depender de Deus. E quarta e última lição que aprendemos de Paulo, nos versículos que lemos: o amor de Cristo nos leva a depender de Deus. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10 que lemos, Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Por amor a Cristo, alegro-me nas minhas fraquezas. O amor de Cristo nos leva a depender de Deus. Sabe, é interessante observar que Paulo sentia prazer nas suas fraquezas. Paulo sentia prazer nas injúrias. Paulo sentia prazer nas suas necessidades, porque isso fazia ele reconhecer a sua dependência. Então, queridos, não perca a oportunidade de você de repente estar vivendo uma situação contrária da sua vontade, uma situação que você não tem respostas, uma situação que você de repente pode estar até sentindo dores, mas se alegre nessa fraqueza, se alegre nesse momento, porque isso está te levando à dependência de Cristo. E por amor a Ele e por amor dele, você se fortalece e se alegra em Deus. O cristão passa por lutas, o cristão passa por problemas, mas ele é feliz. Ele é feliz de verdade. Sabe, quando a gente entende os benefícios da provação, quando a gente entende os benefícios da luta, a gente se alegra nelas. Enxergue a bondade de Deus em tudo isso que você está vivendo. Enxergue a bondade de Deus. Deus é bom. A palavra de Deus diz: Deus é bom. A todo tempo, Deus é bom. Se alegre no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria viver o que você está vivendo, passando o que você está passando, porque as lutas, os espinhos na carne, as provações, vão produzir uma fé madura em você. É isso que Tiago está dizendo. Ei, você vai sair melhor disso aí do que você imagina. Você vai sair mais fortalecido, você vai sair mais maduro. Considere motivo de grande alegria viver o que você está vivendo, porque isso está gerando em você dependência de Deus. Dependência de Deus. Aprenda a depender de Deus. Sabe, quando os espinhos na carne vierem, quando os problemas assolarem a sua vida, quando as tempestades intensificarem, lembre-se de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte, e com esse versículo eu quero terminar o devocional de hoje. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. As lutas chegaram, os desafios existem, os ventos contrários existem, mas confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento para resolver as demandas e as questões da sua vida. Reconheça o Senhor, a sua dependência nele, e Ele endireitará todos os seus caminhos.
Aprenda a depender de Deus, porque é os espinhos que nos levam a depender de Deus. As orações nos levam a depender de Deus. Viver na graça de Deus nos leva a depender dele. E o amor de Cristo nos leva a depender dele. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que eu quis deixar nesta manhã para vocês, compartilhar com vocês. É uma palavra que me abençoou muito quando eu estava preparando. Eu tenho certeza que nos ensinou e nos mostrou que não existe nada melhor do que viver no centro da vontade do Senhor e ser completamente dependente da sua graça, do seu sustento sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar para que a gente possa finalizar esse devocional, para que a gente possa viver uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira cheia da graça de Deus, cheia do favor de Deus, uma sexta-feira que vai nos fazer entender que dependemos completamente do Senhor, completamente do Senhor. Sabe, queridos, eu lembrei de uma história, só para a gente finalizar. Eu lembrei de uma história, eu acho que eu já contei para vocês aqui no devocional, não me lembro, mas uma história de um senhor que ele tinha essa consciência completa da dependência de Deus. E ele ia mais longe, ele entendia que ele era propriedade exclusiva do Senhor. Era um cristão já antigo, um cristão maduro, já tinha visto de tudo na vida, já tinha passado por tudo. Mas como o próprio Jesus Cristo disse, no mundo passaríamos por aflições, enquanto estivermos aqui teremos os nossos espinhos, teremos os nossos desafios a serem enfrentados, e a gente deve encarar os desafios como um trampolim para subirmos de nível. E esse homem de aproximadamente 95 anos de idade, ele tinha essa consciência de que ele era propriedade de Deus. Mas o curioso é que toda vez que ele passava por uma necessidade, toda vez que os ventos fortes sopravam na sua vida, toda vez que ele olhava para os espinhos da carne dele, ele fazia a seguinte oração para Deus. Ele falava assim: Senhor, eu não pertenço a mim mesmo, e venha me socorrer, porque a tua propriedade corre perigo. Olha que oração simples, pequena, curta, mas cheia de dependência de Deus. Ele disse: a tua propriedade corre perigo. Faça essa oração a Deus. Na hora da aflição, na hora do problema, na hora das crises, ore a Deus dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor para tudo. A tua propriedade corre perigo. Me dê graça, sabedoria, para que eu possa enfrentá-la e tirar dela a lição que o Senhor quer me ensinar. Sempre que você passar um desafio na vida, não pergunte por quê. Não pergunte por quê. Pergunte o que eu vou aprender com isso. O que o Senhor tem para me ensinar nesse momento. E se prepare, porque é nas lutas e nos desafios da vida que tiramos grandes lições e amadurecemos na vida que Deus nos deu. Amém? Faça que nem esse Senhor. Ore a Deus dizendo que a tua propriedade corre perigo. E pede socorro àquele que é socorro bem presente na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e
nos faça viver plenamente o dia de hoje debaixo da sua graça e da sua vontade. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos colocamos na Tua presença, continuamos na Tua presença, com o nosso coração repleto de gratidão pelo dia de hoje. Cada dia que se inicia na nossa vida é uma grande oportunidade de recomeçar, uma grande oportunidade de fazer de novo, só que dessa forma, do seu jeito e não do nosso jeito. Quando começamos um novo dia, é uma grande oportunidade de te buscar mais, de te adorar mais, de te contemplar mais a Tua presença em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir acordar, por nos trazer na Tua presença nesta manhã e aprendermos da Tua palavra. A palavra de hoje nos ensinou, através da experiência de Paulo, como devemos viver para depender completamente do Senhor. Queremos agora, nesta manhã, submeter a nossa vida em Tuas mãos, submeter as nossas demandas, as nossas questões, a nossa vida por inteiro ao senhorio de Cristo. Eis-me aqui, Senhor, que os Teus planos, que os Teus propósitos sejam cumpridos na nossa vida, que a Tua palavra seja cumprida em nossa vida. Realize o Teu querer sobre nós, que possamos nesta manhã, neste dia, reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor na nossa vida financeira, somos dependentes do Senhor na nossa vida familiar, somos dependentes do Senhor na nossa vida profissional. Os nossos sentimentos, as nossas emoções e pensamentos são dependentes do Senhor. A nossa vida por inteiro é dependente do Senhor. Por isso, Pai, derrama sobre nós a Tua graça, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça nos fortalece, a Tua graça nos levanta, a Tua graça nos sustenta. Ah, Deus, como é bom saber disso, como é bom saber que não estamos sós, como é bom saber que temos um Deus que luta as nossas lutas e guerreia as nossas batalhas. Como é bom saber que o Senhor é vitorioso e sempre será vitorioso, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Obrigado, Pai, por nos ensinar que através do sofrimento, das lutas, através dos questionamentos, nos tornamos mais dependentes do Senhor. Obrigado, Pai, porque na necessidade oramos, na necessidade clamamos, e o nosso clamor e a nossa oração jamais deixará de ter resposta, seja um sim, seja um não, ou seja um silêncio, que o Senhor nos faça continuar perseverantes, para que a Tua vontade, somente a Tua vontade, seja cumprida em nossas vidas. Obrigado por esta palavra tão rica, tão cheia de Deus, que veio direto do trono para o nosso coração e que nos alimentou e nos fortaleceu e nos fez levantar para continuar a caminhada da vida no centro da Tua vontade, dependendo completamente do Teu agir. Obrigado, Pai. Pai, eu peço por esses agora que estão online comigo, que esta palavra, Pai, produza frutos no coração deles, que eles possam entender que eles são completamente dependentes do Senhor para tudo, que eles possam viver nessa dependência, que eles possam viver nessa certeza, reconhecendo suas fraquezas e sabendo que nela o seu poder se aperfeiçoa, que eles possam viver completamente prontos para receber do Senhor graça sobre graça, favor sobre favor, e que eles possam ser fortalecidos nesta manhã para enfrentar os desafios do dia de hoje, vivendo um dia de cada vez, na certeza de que já são vencedores, porque estão no Senhor. Os abençoe em tudo, Pai. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos. O que eles fizerem hoje seja debaixo da Tua vontade. Onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e entender que tudo provém do Senhor. Que eles possam realmente depender do Senhor para tudo. Não peço só por eles,
mas por aqueles que assistirão essa live depois, que a tua graça, o teu favor esteja sobre a vida deles, e que esta palavra os faça entender que são completamente dependentes do Senhor, completamente dependentes do Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este novo dia que é uma dádiva, é um presente do Senhor, e por isso nos alegramos, porque toda manhã o Senhor diz: estou aqui, vem comigo, vamos juntos desfrutar desse dia na minha presença, porque eu estou contigo e estarei contigo até o fim, diz o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por saber que temos um Deus que se preocupa conosco, temos um Deus que ainda não terminou a obra que começou, e temos um Deus que somos completamente dependentes. Que a nossa dependência seja o fluir da nossa vida debaixo das tuas promessas. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu oro, e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Oi, Gi, eu acho que você falou em línguas aí, né, Gi? Que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês. Dependa do Senhor para tudo. Não existe nada melhor do que depender do Criador dos céus e da terra, depender de um Deus soberano, rico em amor e rico em misericórdia. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos continuar com o nosso devocional, nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 41. Leia o Salmo, medite no Salmo. É Deus falando com você. Vamos continuar firme. Quando terminarmos o Salmo, Deus já colocou no meu coração o Evangelho de João. Ainda vai demorar para terminar o livro de Salmos. Existem 100 e poucos salmos na Bíblia. Então vamos ler todos até o fim e depois vamos começar o Evangelho de João. Amém? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Que Deus os abençoe. Essa live vai ficar gravada no meu perfil. Depois você corre lá se quiser assistir. E compartilhe. Essa live também vai para o meu canal do YouTube. Compartilhe essa live, espalhe esperança, tá? Para quem não sabe, eu também tenho devocional por escrito, tá? Que eu mando e envio devocional por escrito todos os dias. É verdade que eu envio muito cedo, né? 5 e pouca da manhã eu já disparo o devocional por escrito. Mas se você deseja fazer parte da lista de transmissão, tá? Você manda um oi para o meu WhatsApp. Se você for aí no link da bio, aí no link do meu perfil tem lá todos os contatos, o link para entrar no devocional, tá bom? É sempre uma palavra toda manhã, bem cedo, no seu WhatsApp, que você possa meditar e ser fortalecido por ela. E às 6 horas, todos os dias estamos aqui. Ontem completamos 8 meses de devocional, louvo a Deus por isso, e vamos caminhar. Quem sabe chegaremos a 1 ano aí de devocional online. Isso depende da graça e do favor de Deus sobre a minha vida e na vida de vocês, para que a gente possa perseverar e continuar firme nesse propósito. Tá bom? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tenha um ótimo dia.